Muito bem, é um prazer estar falando aqui com vocês. Vocês acabaram de assistir o curso de especialização de Day Trade com o Osney. O curso foi voltado para traders iniciantes e aqueles mais avançados, até os mais avançados fazerem uma reciclagem, os iniciantes terem acesso aos primeiros ensinamentos sobre essas técnicas voltadas mais no curto prazo, operações mais em curto prazo, gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, tá? Esse foi o curso de especialização grátis Day Trade Online. Vocês ficaram com ele 2 horas. E agora eu assumo, Hamilton Ribas da HR Investimentos, da equipe Trader, assumo aqui tratando das informações técnicas, das questões operacionais, dos aspectos operacionais. A gente pode tratar de assuntos tanto voltado a aspectos operacionais, no que tange ao gráfico, tá? A estratégia, ao preenchimento de ordens, a questões das habilidades que vocês precisam ter para executar as operações. Além de toda a parte psicológica que vocês aprenderam, aquela questão do manejo de risco também, do prejuízo máximo por operação, de não levar o seu day trade para o dia seguinte, se ele não estiver favorável, ou diversos outros fatores psicológicos, né? A questão do book de ofertas também, que vocês acompanharam, fazer as operações. Então a gente vai tratar aqui um pouco mais focado no operacional. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar ali no menu Quest que eu vou estar lendo e respondendo. Ok? Como o Osney havia ressaltado, né, a estratégia de day trade, você é testado emocionalmente todo dia. Não só no emocional. O que seria emocional? É aquele passar calor que a gente fala, né? Você está numa posição, de repente você vai contra a sua posição. Você fez uma operação de venda e está subindo 0,5%. A gente tem um termo que é passar calor. Você fica ali meio tenso. O ideal é que você não deixe o emocional tomar conta de você. Então é importante o quê? Quando entrar na operação, já ter o plano A e o plano B. Entende-se plano A e plano B numa operação de compra como stop loss e stop gain. O plano A é stop gain, tá? É o que você quer atingir. O plano B, se não der certo a operação, seria o stop loss, tá? Então, se você sempre entrar com uma operação com stop loss, stop gain, uma operação de compra, dificilmente o seu emocional vai tomar conta. Você pode deixar a operação, entrou na operação, deixou o gatilho, deu o setup de entrada, deixou depois os 2 stops, você pode sair da frente do computador, não precisa ficar monitorando. Pode deixar seu smartphone, se você tiver e-mail no seu smartphone, ou deixar um alerta no seu computador. Quando receber um e-mail de alguma operação, que a Rico manda as confirmações de ordens executadas, você vai saber que foi acionada uma das 2 ordens, ou de loss ou de gain. A gente sempre espera que seja o gain, claro, a gente quer ganhar na operação. Mas é importante você deixar o loss e ter ciência de que a operação foi de acordo. Também você não vai entrar a qualquer operação, vai ter um setup, né, um gatilho para entrar. Você não vai entrar em qualquer operação. Então, mas quando deu errado, quer dizer que você fez a operação certa, mas infelizmente não deu. O segredo do sucesso, né, aqueles clichês, né, qual que é o segredo do sucesso? Tem que aprender a perder, né? Quanto menos você tiver grandes perdas, mais chance você vai ter de adquirir a prática, tá? E no longo prazo você conseguir ganhar nas operações. O segredo é não perder bastante, que vai te abalar. Você pode ter certeza que você perder 5% numa operação, 4%, 7%, acima de 2%, 3% numa operação, vai te abalar emocionalmente. Você vai deixar a disciplina de lado na próxima operação, vai querer alavancar mais, vai querer tomar medidas desconcebíveis. Então é importante isso. A questão do emocional vai pegar também a disciplina. Os dois andam lado a lado. Não adianta você só aprender um monte de técnica e não tiver a disciplina de operar. Tá ok? De aplicar na hora dos trades. A disciplina vai contar bastante na hora das operações.
As ferramentas que você vai precisar, eu estou mostrando aqui o HB da nossa corretora, corretora Rico. Se alguém não é cliente ainda da corretora, eu vou falar rapidinho aqui, para a gente não perder tempo com isso. Se tiver no site da Equipe Trader, para abrir uma conta e ter acesso a todas essas ferramentas e o gráfico que eu vou mostrar aqui também, você vai clicar aqui onde investir HR Investimentos, tá? Estando no site da Equipe Trader, clica no site onde investir HR Investimentos e vai cair no site da HR. Vai clicar aqui em abra sua conta, pode dar uma navegada no site aqui, tem algumas informações, tem uns depoimentos aqui também, umas notícias. Aqui em mais informações também tem várias informações para vocês conferirem. Vocês podem dar uma entrada aí. E aí quando decidir vai clicar aqui em abra sua conta. Vai clicar novamente em abra sua conta, vai deixar o nome, e-mail, telefone e vai dar um continuar. A gente sempre pede para fazer isso porque quando vocês abrirem a conta na Rico, já vai estar indicado a HR Investimentos, ok? Se entrar direto no site da Rico, aí coloca lá agente autônomo HR Investimentos. Então vamos fazer aqui um tour pelo HB. Para você operar day trade, você vai usar de preferência a boleta Super Day Trade e a ordem Day Trade, isso para ações. O Scalper já é focado no mini índice. Você pode usar as boletas comprar e vender, essas boletas chamadas normais, ó, comprar e vender. Você pode usar ela para fazer day trade, porém ela tem algumas limitações. Quais que são as limitações? Se você operar alavancado, você não vai conseguir operar nessas boletas. Tá? Você não consegue, por exemplo, você coloca 5 mil reais na corretora ou coloca R$1.000. Tem ativos que a gente oferece até 11 vezes de alavancagem. Tá? Então se você coloca R$1.000, você pode operar até 11 vezes. Você vai operar com 11 mil reais, alguns ativos. Tá? Mas você não consegue através dessas duas boletas. Então você só vai operar com o seu financeiro. Se você colocou R$1.000, você só vai operar com R$1.000. E um detalhe, é só na compra, você não consegue entrar vendido. Essa ordem de venda, que é na boleta normal, somente vai vender uma ação que você está comprado anteriormente. E a gente sabe que day trade, a gente tem que parar com o amadorismo. Aqui a gente está tentando com a visão de trader profissional. Então, se o day trader não sabe trabalhar vendido, então nem comece a fazer day trade, tá? E não tem esse negócio de ser Zé Comprinha. A gente tem um termo para quem só sabe entrar na compra. É o chamado Zé Comprinha. Ele sempre quer entrar comprado, sempre espera na compra. Mas não é bem assim, tá? Não é nada assim na verdade. O day trader tem que saber trabalhar, tem que ter habilidade de trabalhar vendido, comprado. Isso tem que estar bem claro, tá? Não pode querer simplesmente todas as operações entrar comprado. E não achar que aquele pensamento, a bolsa vai subir sempre, no longo prazo, aquelas coisas não tem nada a ver. Tá? Todas essas questões que se a empresa tem grande lucro, demonstrou que está crescendo, que não sei o que, aí você não vai operar vendido porque está infiltrado nessas notícias. Hoje mesmo é um dia que a gente pode tratar disso. Porque saiu o balanço da Vale, foi muito além do esperado, foi muito bom, só que hoje foi um dia de grande queda. Se a gente pegar aqui, ó, Vale 5 nos 5 minutos. E no diário vocês podem perceber isso. Tem fatores que podem ser explicados por essa queda aqui. Que a gente mais acredita que já estava precificado nas altas do passado aqui, né, nesses tempos passados. E aí quando sai a notícia, acontece isso. Só que não tem como dar certeza isso. Tá? Notícia, trabalhar com notícia, trabalhar comprado ou vendido com notícia, você pode acertar 2, 3, 4, uma hora você vai perder e vai tomar uma safanada. E aí você pode ficar machucado. Então o que eu falei? O day trader não deve ficar se atentando a essas notícias. E ele não tem aquele negócio, tem muitas pessoas que me mandam e-mail, Milton, fala amanhã, fala quais papéis como que você vai trabalhar vendido, como que você vai trabalhar no day trade amanhã, como que você vai fazer, o que você vai fazer. Também não tem isso daí, porque você não está operando no dia, você não sabe o que vai acontecer
no outro dia, tá? Vai depender de como que vai movimentar o gráfico. O que o gráfico mandar, você vai fazer. Dependente do que está acontecendo no mundo, se está estourando uma bomba, se está tendo redução de juros, se qualquer notícia que mexe com o mercado, tá? Você tem que desconsiderar e seguir somente o que o gráfico está mandando, para você não ficar infiltrado em notícias e elas acabarem prejudicando na sua disciplina, na sua estratégia, na hora da operação. Isso conta bastante, tá? Isso vai contar porque sempre vai surgir notícia durante o dia, sempre vai ter informações novas, ok? Então, voltando nas duas boletas aqui, a Super Day Trade e a Order Day Trade, você consegue operar comprado, alavancado e vendido descoberto. E qual que é a diferença de uma e outra? A Super Day Trade, vou deixar aqui mais alto. Na Super Day Trade, o que acontece? Eu vou colocar aqui Petri 4, digitar o código ativo Petri 4, a quantidade. E olha que ele já faz. Nesse númerozinho, ele já fala quantas vezes de alavancagem você já tem. Ó, tá vendo aqui 11 vezes? Se eu colocar vale 5, também dá 11 vezes. CSNA 3, 8 vezes. Que mais? Sula 11, 8 vezes. BTOW3, 3 vezes. Ele já fala quantas vezes você consegue operar alavancado. Isso é uma das vantagens. Mas a vantagem principal do Super Day Trade em relação à Order Day Trade, que as ordens são dadas a mercado. E o que significa ordens a mercado? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ordens a mercado. Quando eu enviar uma ordem de compra ou de venda, o valor que vai ser enviado vai ser bem acima, se for uma ordem de compra, ele vai ser bem acima do melhor vendedor. E se eu estiver vendendo, ele vai mandar uma ordem de venda com um valor bem abaixo do melhor comprador. Então vamos verificar aqui no book de ofertas. Petrobras está R$19,99 o último negócio. No book de ofertas, se a gente olhar aqui, como está fechado o mercado, aparece esse spread aqui de 20 centavos. Mas durante o dia isso aqui não acontece não. Pode ficar tranquilo. Só está aparecendo aqui porque o mercado está fechado. Ok? Então se eu mandar uma ordem de compra, ele vai comprar a 20,20. Ele vai mandar uma ordem de compra a 20,20. Mais ou menos 0,5% acima do último negócio. Só que ele não vai comprar a 20,20. Ele vai comprar... que nem o último negócio foi R$19,99. Amanhã, se você fizer essa mesma operação, a grande chance é que tenha melhor comprador, melhor vendedor a 20,00, tá? Se eu estou querendo comprar, eu vou comprar do melhor vendedor. E se eu quiser vender, a grande chance, né, que tenha melhor comprador a R$19,98. Então ele não tem aquele negócio de sempre você querer ficar miguelando centavos. Isso é comum. O que seria miguelar centavos? Você fica olhando o book de ofertas, você vê lá R$19,98 com 20,00. Aí você quer comprar. Você não quer pagar o 20,00, você quer pagar R$19,98 ou R$19,99. Você não tem essa disciplina de comprar já do melhor vendedor. Aí o que acontece? Você colocar lá R$19,98 e tá R$19,99 com 20,00. Se você coloca, vou colocar aqui um exemplo. Se você coloca R$19,98 e se a ordem não é pega, não há vendedor para esse valor, ela começa a subir, a ordem enviada com sucesso. Se ela começa a subir, o que vai acontecer? Você vai sempre querendo subir 1 centavo. Aí ela vai para R$19,99 com 20, vai de 20,00 para 20,01. Sua ordem que estava R$19,98, você sobe mais 1 centavo e fica subindo até você comprar lá 20,10 mais ou menos. Isso pode acontecer, tá? Então o recomendável é fazer na Super Day Trade, que aí você evita de ficar miguelando centavos. Você já toma da boca do vendedor ou já toma da boca do comprador. Já não tem esse problema de ficar perdendo preço por causa disso. Então, para vender descoberto, é só na ordem Day Trade e na Super Day Trade. A boleta normal você só vai vender se você tiver comprado anteriormente.
pode fazer day trade na outra boleta, normal, só que só com o seu financeiro e só na ponta comprada. A ordem condicional não tem muita função para o day trade, essa ordem condicional. Até dá para fazer, só que você só vai utilizar seu financeiro também, tá? E só vai atuar na compra. Mas pode usar, só que não tem tanto utilidade. A Scalper Trader, aí é para quem já opera Scalper. O Scalper é uma operação mais agressiva, você vai buscar ali 100 pontos, 150 pontos, no máximo aí 200, 250 pontos no mini índice, ok? Essa aqui é só no mini índice. Então a gente tem o WinZ13 e o WinDZ13. Qual que é a margem para você operar o WinZ13? Já vou deixar aqui para vocês. O WinZ13, a margem é de R$200. O WinDZ13 é de R$1.000. Só que como ele é negociado em lote, então aqui ó, R$1.000 por contrato. E um lote são 5 contratos. Logo, a margem mínima para você operar um lote é de 5.000. 5.000 por lote. Entenderam? Cada lote é de 5 contratos. Então você vai ter que ter no mínimo 5.000 para operar um lote. Se você verificar no book de ofertas, o WinDZ13, aqui está fechado o mercado, não aparece, mas ele é negociado, ó, lote mínimo 5. Aqui ó, tá aparecendo aqui para vocês. OK? Então, na boleta Scalper Trader, para quem já opera mini índice, você consegue daí colocar as ordens já com seus respectivos stops, tanto de lucro quanto de prejuízo. Então vamos supor que eu opere 10 contratos. Minha ordem de spread de disparo seja pelo menos 20 aqui, tá? Eu recomendo pelo menos 20. Por quê? Isso aqui é a diferença entre o disparo e o preço da ordem. Se eu mandar uma ordem, ó, vou colocar aqui quanto que está o mini índice, fechou o mini índice, vamos ver aqui. O WinZ13 fechou a 52.870. Então eu coloco aqui no preço de disparo 52.890. Ele vai mandar uma ordem de compra 52.890 com o spread aqui, ó, lembra que eu coloquei spread de disparo de 20? Então a diferença entre disparo e preço da ordem foi de 20. 52.890 foi meu disparo, o preço da ordem que eu vou mandar 52.910. Mas lembre-se que o mini índice tem extrema liquidez. Olha quantos negócios tiveram hoje. 1 milhão. Tá aqui ó, aparecendo. 1 milhão de negócios. Tá? É extremamente líquido. Tá? Não tem problema de liquidez. Não vai ter aqueles spreads de ações que não tem muita liquidez, por exemplo. Você vai ter, com ações que não tem muita liquidez, você tem esse problema de spread. Onde você vai comprar de um preço lá em cima e vai vender num preço lá embaixo. Olha o mini índice como ele é bem tranquilo de operar, baseado na análise técnica. Ele segue bastante os padrões gráficos. Ó, o ombro cabeça ombro de hoje. Quem operou mini índice hoje viu esse padrão, a gente viu, tá? E foi muito interessante, ó. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Então o mini índice ele segue bastante os padrões gráficos. Deixa eu tirar essa espessura aqui. Que a gente opera na venda, tá? Esse padrão gráfico aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Um padrão que nem o bebê abandonado do candlestick, vamos dizer. Tá? O bebê abandonado, padrão excelente de reversão de movimento, né? E o ombro, cabeça, ombro também é o dos mais tops aí de formação gráfica. Dificilmente vocês vão ver que não dá certo. E a projeção é o tamanho da cabeça até a linha do pescoço. Você joga para baixo, ele dá a projeção. Pode fazer na RPL, tá? E pode fazer aquela operação que eu já ensinei de colocar seus stops acima da máxima do candle anterior. Sempre quando der um movimento forte desse, vai colocando seus stops acima da máxima do candle anterior, tá? No movimento de baixa. Se for um movimento forte de alta, coloque seu stop abaixo da mínima do candle anterior, tá ok? Isso aí é bem tranquilo de operar, o ombro, cabeça, ombro. O stop pode ser colocado acima da cabeça acima do segundo ombro, tá ok? Seria um start de compra nesse caso. Então o mini índice você opera também na boleta Scalper, tá ok? Alguém quer ter alguma dúvida sobre essa boleta Scalper?
Que esse aqui é tranquilo, tá? Se você quiser saber mais essa boleta, que senão se eu for explicar aqui vai demorar uns 10 minutos. Não sei se compensa aí pra vocês, pra gente poder tratar outros assuntos. Mas tem aqui, ó, deixa eu pegar rapidinho. Pera aí. Boleta Scalper, que eu gravei um vídeo dando exemplo em tempo real, que aí fica bem mais fácil de entender. Por quê? O mercado tava rolando e aí eu operei. Então fica bem mais tranquilo, ó, essa aqui. Vou passar aí para vocês, que aí o mercado rolando consegue entender bem melhor, fica bem mais fácil de entender. Mas não tem muito segredo, ele já... Opa! Essa propaganda aqui. Quando o mercado tá rolando, acaba ficando mais fácil para entender, porque daí consegue dar ordem em tempo real. Mas eu tô mandando aí no chat para vocês. Em resumo, eu vou falar rapidinho aqui, que o pessoal falou que não conhece a boleta aí no chat. Então, o spread de disparo é o quanto de pontos vai ser diferente entre o preço de disparo e o preço da ordem. Eu enviei uma ordem ao preço da ordem, ó, o preço da ordem, ele vai ser 20 pontos, no caso, que é o spread de disparo, acima do preço de disparo. Tá? O spread de disparo é o quanto vai ser de diferença entre o preço de disparo e o preço da ordem. Sempre vai ser executada nessa faixa, entre 52.890 e 52.910. O que vai determinar a liquidez no momento. Como a liquidez do mini índice é extremamente boa, né? Então sempre a tendência é sempre executar no mesmo preço do preço de disparo. O spread ganho numa operação de compra pode colocar aí 150, depende muito da hora que você está operando. Mas põe aí 200, por exemplo, e o spread perda 50. Isso vai depender também do momento da operação. O interessante é o que? Ele já coloca uma ordem de compra na operação e já coloca uma ordem de venda. Aqui eu coloquei 200 pontos acima e uma ordem de perda, de prejuízo, 50 pontos abaixo. Se eu der enviar, ordem enviada com sucesso. Todas as suas ordens estão em menu, acompanhe suas ordens, está lá, ó, gatilho de compra e o gatilho de venda. Se for acionado um dos dois, o gatilho de compra, o gatilho de venda daí ele aciona se for acionado ou stop loss ou stop gain. Na ordem de venda é o mesmo conceito, só que por trás, né? Você vai tentar ganhar com a queda. Então, o preço de venda 52.890, o spread ganho é o contrário. Por quê? Eu estou entrando vendido, logo o ativo tem que cair. Então, ele vai ser 200 pontos abaixo. Olha aqui, ó, 52.690. E o spread de perda é 50 pontos acima. Por quê? Se subir, eu vou estar perdendo. Então, vamos dar um enviar aqui. Ordem enviada com sucesso. Gatilho de venda no 52,90, diferente lá do gatilho de compra, tá? O gatilho de compra, quando eu estava entrando comprado, era o mesmo preço, só que era gatilho de compra. Gatilho de venda 52,90. E no gatilho de compra, que é para estopar a operação de venda, o preço seria 52.940, para estopar com prejuízo. Ou para estopar com lucro, 52.690. E sempre vai estar respeitando esses 20 pontos, que é o spread de disparo. Ok, vamos para o próximo assunto. Não acho interessante limitar o ganho, prefiro ir subindo. E, exatamente, esse daqui é para quando você quer operar dessa forma, tá? Mas não é interessante se você for analisar nesse aspecto do segmento da operação. Porque você limita seu lucro. Se você está numa operação lucrativa, já coloca ali o seu objetivo de ganho, quando chegar ali, independente de como esteja o gráfico no momento, ele vai sair da operação. Tá? Se você tiver tempo e puder acompanhar o gráfico, você pode ir manejando essa operação. É mais interessante, sem dúvida. Eu não utilizo tanto essa boleta scalp. O que eu utilizo mesmo é a boleta Super Day Trade e a Ordem Day Trade. Essas duas que eu mais utilizo. A que eu mais utilizo mesmo é a Super Day Trade. Porque ela tem essa função de zerar e inverter que eu gosto bastante. Porque se você está comprado em mil ações, por exemplo, e quer entrar vendido em 1000,
Se você clicar em inverter, na mesma ordem ele já manda uma ordem de venda de 2.000, que ele vai estopar a operação de compra de 1.000 e ao mesmo tempo vai entrar vendido em 1.000. Na mesma ordem, sem pagar duas corretagens, é importante lembrar disso, ele vai zerar e vai mandar, ele manda o dobro, tá, da ordem que você está anteriormente. Se você está vendido em 1.000 e colocar em inverter, ele vai e compra 2.000. Nesse evento, ele vai zerar a sua posição vendida de 1.000 e ao mesmo tempo vai entrar comprado em 1.000. No mini índice também você pode fazer isso. Por exemplo, se você está comprado em 5 contratos e você está comprado e quiser inverter, clicou em inverter, ele vai e vende 10 contratos, tornando sua posição vendida em 5. Fábio, a margem do mini índice já é alavancagem. Por quê? Então o Fábio perguntou, é possível alavancar no mini índice? E o que é margem de garantia? É reservado imediatamente com vida. É o seguinte, Fábio, a margem para você operar um contrato de Win Z13, por padrão da Bovespa, da BMF Bovespa, é R$ 2.500. Então a corretora diminui essa margem, ela permite tornar a margem de R$ 200 para day trade. Então já é uma alavancagem. Diminuição da margem de garantia e alavancagem é a mesma coisa, são só termos diferentes para a mesma função, ok? Então a alavancagem e a margem reduzida é a mesma coisa. Scalper pode alavancar? Pode, você já está operando com a margem reduzida, tá ok? Você está operando já com a margem de R$ 200 no boleto Scalper. Agora, aquela alavancagem de 11 vezes para ações, você não consegue na boleta Scalper porque você só consegue operar no mini índice e no índice cheio. E Bovespa, não dá para operar também mini dólar nessa boleta. Na boleta Scalper é cobrada duas corretagens, vai cobrar na entrada e vai cobrar na saída, ok? O mini índice ele não é cobrado por ordem executada. Diferente do mercado de ações, no mercado de ações você paga R$ 9,80 por ordem, lote padrão, por ordem. Então é uma ordem independente do volume. Se você negociar 100 ações, 200, 300, 1 milhão, em apenas uma ordem vai ser cobrado R$ 9,80. Você pode reduzir esse custo para R$ 4,13 se você fechar os pacotes de corretagem. Tá? Esse R$ 9,80 se você não fechar os pacotes. Agora, o contrato de mini índice é de R$ 1 por contrato. O que isso quer dizer? Se você operar numa ordem um contrato, você vai pagar R$ 1. Se você operar 10 contratos numa ordem, você vai pagar R$ 10. Se você operar numa ordem 50 contratos, você vai pagar R$ 50. Aí, claro que você pode fechar os pacotes de corretagem que vai ficar 50 centavos por contrato. Mas vamos pegar o R$ 1 que é o padrão para facilitar. Então, por contrato você vai pagar R$ 1, ok? Então, se você der 50 ordens de um contrato, você vai pagar R$ 50. Se você der uma ordem de 50 contratos, você vai pagar também R$ 50. O que importa é o tanto de contratos que você opera, tá ok? No dia. Book de ofertas, mostrar um book de ofertas, aqui ó, Petrobras. Esse é o book de ofertas. Você tem os compradores do lado esquerdo, os vendedores do lado direito. Ok? Tá aqui todas as ofertas, cada corretora, vai aparecer aqui o corretora, quantidade de ações que a corretora está querendo comprar, não dá para saber qual cliente que é, dá para saber qual que é a corretora que está comprando. E aqui no lado direito, quem está vendendo. Então a gente tem as intenções de compra e as intenções de vendas. Quando sai um negócio, aparece aqui na aba negócios. Eu vou abrir no outro bookzinho aqui para vocês verem, Petri 4, em negócios, aparecem as negociações realizadas. Então aqui tem a hora 17h59, foi 8 segundos antes de fechar a bolsa, que a bolsa fecha exatamente às 18h00. A Gradual comprou 4,3K, 4.300 ações da Concórdia. Concórdia vendeu.
E também a Ágora aqui, ó, 4 segundos antes, a Ágora comprou 4.900 ações a R$19,91 da Concórdia. Aqui vai aparecer os negócios que foram realizados, tá? Na aba Negócios. Em detalhe, você verifica quantos negócios teve no dia, quantidade negociada de papéis, volume negociado, financeiro, esse aqui é financeiro, lote mínimo e o lote padrão. E aqui o quanto subiu, quanto caiu, a máxima, a mínima, né? Mas tudo isso aqui você consegue ver no gráfico da corretora. Os tempos gráficos da corretora. Temos 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 10, até 240, tá? Claro que no day trade não tem muito por que usar o de 240, não vejo muito sentido. Ainda mais no mini índice que tem vencimento de 2 em 2 meses. Diário também não tem muito o que fazer no mini índice, só se você operar através da operação hedge, né? Fazer proteção na sua carteira, quando você está comprado e vende os contratos futuros para fazer proteção. Agora, para operar no day trade é 5 minutos. Para quem tem mais estômago, quiser acompanhar no de 1 minuto, você pode refinar a sua entrada. Não que você confie no 1 minuto. Não precisa confiar nele em termos de padrões técnicos, tá? Porque ele vai dar vários ruídos, vários falsos rompimentos, falsos sinais para nós. Mas, por exemplo, se você estiver acompanhando, o que você pode fazer? Coloca de 1 minuto, né? E o de 5 minutos você coloca no mosaico, o INZ13, inclui no mosaico, coloca lá para aparecer ao mesmo tempo. Opa, tem vários aqui no modo mosaico, deixa eu tirar. Qual que está no modo mosaico? Deixa eu tirar aqui, que aí você pode refinar sua entrada olhando o de 5 e o de 1. Põe no modo mosaico, beleza. Lembra aquele padrão de ombro, cabeça, ombro aqui? Então, você pode verificar na hora que der o rompimento dele pelo de 1 minuto. Você vai ver mais claramente. Foi às 12 horas. Aqui, às 12 horas, você pega lá. Mas para confiar no de 1 minuto é mais perigoso. Aí eu já não indico tanto. Então você vai tomar várias violinadas. Se você não tiver muito preparado, você vai ficar muito nervoso, vai começar a ficar estressado. Aqui, ó, de 1 minuto você consegue refinar olhando mais por dentro do gráfico, ok? Pronto, ó. Que nem perdeu a mínima aqui, né? Então ele refinou a entrada dos 5 minutos. É mais para isso, para operar mesmo, 5 minutos, 15, no máximo 30 daí. Quantos contratos máximo pode se operar no mini numa só ordem? Pode operar aí 100, 150. Só que depois dos 25 contratos, quando você já opera acima de 25, já vale a pena pensar no índice 13. Entenda que um lote de índice 13 é a mesma coisa que você operar 25 contratos do mini. Se você já está nesse tamanho de operação índice 13, se você já opera acima de 25, comece a pensar no índice 13, que aí você já entra no mercado do lote cheio, já começa a ter liquidez melhor para vários contratos. Se você, por exemplo, quiser uma liquidez mais rápida, no índice 13 você vai ter. No índice 13, você jogar lá 100 contratos, você vai ter liquidez, mas vai ser um pouquinho mais demorado do que o do índice cheio. Okay? A vantagem do índice 13 é que você pode fazer realização parcial de lucro. Por exemplo, o 10 contratos de índice 13, que seria 2 lotes, dá a mesma coisa que 50 contratos do mini. Você não consegue vender menos que 5 contratos do índice 13, mas você consegue vender, por exemplo, 15 contratos do índice 13. Seria uma realização parcial de lucro. Tá? Isso é um conceito mais avançado. Se você não entendeu, você vai entender a questão de matemática, né? Se 10 contratos, se um lote, que é o índice 13, que é igual a 5 contratos de índice 13, é a mesma coisa que 25 índice 13.
Se eu estou operando 10 contratos do índice Z13, mesma coisa que 50 do índice Z13. Então você não tem como fazer realização parciais, só se for de 5 em 5 contratos do índice Z13, que seria um lote. Já no mini índice você consegue dar 13, dar 15, 25, 22, 30 contratos, você tem essa flexibilidade. Milton, você usa outro book de ofertas ou apenas esse do HB da Rico? Eu atualmente só uso esse daqui, Rockefeller. Só estou usando esse do HB da Rico mesmo, tá? Tem outras plataformas, se vocês quiserem, que são pagas. Ó, tem essa função de agrupar também que eu não falei. Se você agrupar, ele aparece todas as ofertas que estão agrupadas no mesmo preço. Então a gente tem uma oferta de 4K a R$19,91 e tem outra oferta na venda de 2011, 6K, uma oferta. Só que lembrando, isso aqui vai durante o dia muda totalmente. Não tem esse spread aqui. Tem as plataformas pagas, média de 300 até R$1.500, que vai ter um book de ofertas mais completo, mais de 20 ordens. Só que acaba sendo meio que curiosidade só para você consultar as ordens que estão lá para trás, acima desse limite de 20. Se você vê necessidade nisso, aí você pode assinar a plataforma. Se você operar um X de corretagem, você não precisa pagar esses R$300 também, tá? Tá lá no site da corretora Rico. Vou entrar aqui rapidinho, ó, site da Rico, corretora que a gente trabalha. Se você já abriu a conta na Rico, você faz o login até no HB aí para a gente estar na mesma página. Vai clicar aqui, ó, cadê? Sistema de negociação. Aí tem o RoboTrader, o Automate, o SunGuard, CMA, Series 3 e 4 e o Profit Chart. São esses os sistemas da corretora. Além do gráfico, claro, né? Além do gráfico e do Home Broker. Todas essas funções, a maioria dessas funções, vocês encontram propriamente aqui no gráfico e no HB, tá? Algumas coisinhas vocês vão encontrar diferente, que nem o book de ofertas que eu falei. Você vai ter mais de 20 ofertas através dessas plataformas pagas, tá? Eu não vejo muita vantagem, a não ser que você opere bastante, muitas operações, e aí vale a pena você deixar de graça pela corretagem, né? Daí você gerando corretagem, as plataformas ficam de graça. Manda um e-mail para mim, quem quiser saber os preços, que eu tenho a tabela de todos os preços dessas plataformas. Hamilton@hr, ou me ligue amanhã que eu consulto e passo. Vou deixar aqui já meu contato caso alguém tenha que sair. hrinvestimentos.com é o site. Vocês podem entrar aqui e abrir uma conta, ver outras informações. Tem o atendimento online também. Ó, usem e abusem desse atendimento online, tá? Não fiquem acanhados, podem entrar aqui, agora está offline, mas durante o dia fica online isso daqui. Podem entrar aqui, a gente já conversa, tem várias formas de você entrar em contato, e-mail, telefone, já não paga nada, 0800, e o chat online aqui do site. Podem entrar em contato. Falar aqui um pouquinho do trade ao vivo, né? Trade ao vivo, se você opera day trade, é importante você conhecer o trade ao vivo. Trade ao vivo, tá aqui, ó. Porque lá tem várias salas onde você acompanha os operadores em tempo real. Tem o André, tem o Rogério, o Aliaclin, tem o Igor. São operadores de muitos anos de experiência que estão acompanhando o mercado o dia inteiro, tirando as dúvidas, caçando oportunidades, tá? Eles vão caçando, vão mostrando para o cliente, operando junto ali. E vão mostrando na própria aula ali do sistema de passar aula ali, já aparece o gráfico e eles vão mostrando, igual eu estou fazendo aqui com vocês, tá? E vai apresentando o gráfico, ó, deu entrada aqui, venda ali e tal. Ele vai mostrando em tempo real. Vou colocar aqui, ó, os indicadores que a gente mais utiliza são as médias móveis. Já estou colocando aqui no gráfico de 5 minutos do mini índice. Ok. Tá lá.
tem que pagar mensalidade? Tem um custo, Ricardo. Eu vou passar aqui do trade ao vivo para você, ó. Home Broker, trade ao vivo. Essa aqui é a página que explica melhor sobre essas questões. Se você fizer uma operação no dia, você não paga a diária, que ó, a diária é de 18,80. E aí tem várias condições para você não precisar pagar isso daí. Primeiro mês de abertura, clientes que executam uma ordem ou 5 mini contratos ou 5 contratos cheios por dia. Olha aqui, ó, 5 mini contratos, ou seja, R$5. Claro que você não vai perder na operação, né? Não vai ficar operando também na loucura assim, só para não pagar esse 18,80. Mas vamos supor, você ficou o dia inteiro lá e não fez nenhuma operação. Compra e vende do mesmo preço o mini índice sem demorar, porque daí se você vai pagar R$5 apenas, tá? Só que você tem que ser rápido nisso. Ou vende já compra, ou compra já vende, sem precisar ficar esperando o preço oscilar. E aí, dando 5 ordens no mini contrato, você não paga o 18,80. Tá? Se você ficou o dia inteiro, não olhou, não quis seguir nenhuma operação. E outra função aqui, ó, outra funcionalidade, ter adquirido qualquer um dos pacotes de corretagem. Se você fechar um pacote de R$90 no mês, você já fica isento dessa cobrança de 18,80. Passar ali no chat para vocês. Vale a pena, tá, pessoal? O pessoal aqui opera com bastante profissionalismo. Eu acompanho, não é todo dia que eu acompanho, de vez em quando, aí umas 2, 3 vezes por semana. E sempre que eu vejo, o pessoal tá mandando muito bem. Faz a operação que a gente fica de boca aberta. Eu já vi operações darem 1000 pontos de uma hora, sei lá, de meia hora, uma hora assim, eles pegarem na veia mesmo, 1000 pontos. Eu vi várias vezes isso acontecer. Uma dica também, pessoal, treinem o dedo aí, treinem a habilidade. Como que você treina? Mandando ordem. Mas vou ter que executar a ordem? Não. Envie ordem sem executar. Isso que eu acabei de fazer, ó. Eu fui na boleta Scalper, programei ela, enviei. Enquanto a ordem não for executada, eu não vou pagar. E eu não preciso deixar ser executada. Eu venho aqui, ó, já vou cancelar ela, inclusive, ó. Cancelei, tá lá, cancelado, não paguei nada. Já tá tudo cancelado. Vocês podem vir aqui, ó, na Super Day Trade. Vou colocar aqui Bovespa, WinZ13. WinZ13. Quantidade, vou pôr 15 aqui. Ordem enviada com sucesso. Tá lá. A minha ordem foi enviada. Se eu deixar essa ordem aqui para amanhã, daí pode executar, né? Claro que eu tenho que lembrar de cancelar. Ó, eu venho aqui e altero o preço também. Eu posso alterar. Sem problema algum. Enquanto ela não for executada, não vou ser cobrado nenhum. Não deixa a ordem ser executada daí, tá? Que aí você vai comprar ou vai vender desnecessariamente. Treinem colocando essas ordens. Aqui na ordem Day Trade também, ó. Peraí que eu dei uma bagunçada aqui no meu HB. Ordem Day Trade, por exemplo. Quero operar Petrobras. Tem 11 vezes de alavancagem. Aí você coloca lá 10.000 ações. Preço, tá quanto? 20,00. Não, vai passar aqui do limite que eu tô comprado em outros ativos. Você coloca aqui, acho que 6.000 vai dar. Você pode fazer isso sem problema algum, tá? Não vai ter nenhum empecilho. A ordem enviada com sucesso. Tá lá. Ordem enviada. Não vou ser cobrado em nada. Ok? Dúvidas? Primeiro mês será gratuito para quem abriu conta? Exatamente. Primeiro mês é gratuito para todos que abrem a conta. Alexandre. Na operação de venda Day Trade você opera descoberto. Não precisa fazer aluguel da ação? Não precisa fazer. O aluguel é só se você passar vendido de um dia para o outro. Ó, menu, aluguel. Fiz a venda descoberta aqui na hora Day Trade ou na Super Day Trade. Quero passar vendido? Venho aqui no boleta de aluguel, por exemplo, Petrobras. Aí eu venho, coloco aqui sim, para bloquear a zeragem de alavancagem. Se eu tiver 100 ações vendidas, eu pego aqui uma taxa, por exemplo, 100 a 0,04 e coloco aqui alugar. Não vai deixar porque eu não tô vendido nela, tá? Então não vai deixar, mas isso se você fizer, você consegue daí
no transcorrer do dia. Tá ok, Ricardo? Quiser também saber um vídeo sobre como alugar ação, tem bastante vídeo nosso aí explicando nas operações de swing trade. Daí seria um swing trade, quando você passa vendido de um dia para o outro. Cláudio perguntou: Hamilton, para operações com índice e mini, tem necessidade de outras ferramentas além das oferecidas pela Rico? Não vejo necessidade. O que mais vai contar é a sua experiência. Eu percebo que eu falo assim: para começar é R$ 200. Só que aí a pessoa confunde começar com ter o pré-requisito. Tem pré-requisito para você operar. Não é hoje, que nem ontem mesmo o cliente mandou: Hamilton, gostei aqui da operação mini índice, sou novato na bolsa. Ele colocou até com C cedilha. Eu lembro que ficou bem marcante o bolsa com C cedilha. Falou: sou novato na bolsa, comecei a ver o encontro ontem e tal, e vi que dá para operar com R$ 200 o mini índice. Gostaria de entender melhor, tal, queria operar. Daí eu falo: como você vai conseguir operar com profissionalismo? Que o mini índice não é para amador, ele é bastante agressivo. Você não vai conseguir já de cara, a não sei que você seja um mega autodidata, sei lá, um superdotado, né? E que consiga operar já de início o mini índice, porque ele vai testar sua emoção bastante. Você vai ter que estar afiado nas habilidades, das estratégias. Então não dá para você começar, apesar do valor ser de R$ 200 para um contrato, que é muito pequeno. Esse valor é bastante pequeno. Se vocês fizerem a conta, R$ 200 você dobra ou perde tudo com 1.000 pontos. Você pode perder tudo ou dobrar já seu capital com 1.000 pontos apenas. E 1.000 pontos o mini índice oscila bastante durante o dia. Várias vezes durante a semana o mini índice oscila 1.000 pontos. Então tem que tomar cuidado, não pode ir com muita sede ao pote. Começou hoje, não dá na bolsa, não vai começar já de cara no mini índice, ainda mais day trade. Não comece assim, que pode ser o canto da sereia. Você vai cair no conto do vigário, né? Então senta na mão, dá uma olhada nos vídeos primeiro, começa no swing trade ações, vai para day trade em ações, depois vai, se você vê que você se deu bem, já tá craque no seu conhecimento, aí você já pode partir para os outros mercados mais agressivos, tá? Então, se há necessário outras ferramentas, não vejo muita necessidade. Você vai precisar de uma boa plataforma, de um bom home broker para executar as ordens. O home broker não trava, tá bem rápido. Já teve alguns problemas no passado, mas hoje eu vejo, faz vários meses que não vejo nenhuma lentidão. Você tem a ferramenta Super Day Trade. Você pode executar também na hora de day trade. Você pode colocar o gráfico para acompanhar. Faz aquela jogadinha de tela de um lado para o outro. Ó. Joga o HB aqui, a tela do gráfico no outro. Ó. Se você tiver duas telas, é muito melhor você fazer isso. Que nem eu tô com duas telas aqui, ó. Eu tô jogando o gráfico para outra tela, vocês não estão vendo, mas eu consigo colocar. E daí que acontece? Você já começa a dar um salto aí na qualidade dos seus trades. Se você tiver só um gráfico, só um monitor, faz isso aqui que eu tô fazendo, ó. Tira o mosaico daí, senão vai espremer. Coloca o HB e o gráfico ao mesmo tempo, na mesma tela. Mas o recomendável é que você tenha pelo menos duas telas aí. É muito fácil você colocar a segunda tela, só ligar o cabo lá no seu notebook ou no seu computador desktop, a não ser que ele seja muito antigo e não aceite, mas se já tiver aí um Core Duo, tá, para frente, um Dual Core, provavelmente a placa-mãe já aceite 2 monitores. Tem uma placa de vídeo aí para rodar também, se ela for muito velha, uma placa de vídeo off-board. HDMI, VGA, DVI, já dá para você ligar. Na boleta Super Day Trade, como eu configuro os spreads, Maurício? Super Day Trade, aqui não tem essa questão de spread não. Aqui você já compra do melhor vendedor e já vende para o melhor comprador. Depois que executou a ordem, você pode configurar os stops. Em vez de, vamos supor, você comprou a mercado, tá? E aí você não quer ficar acompanhando para vender depois. Então você vai abrir a boleta stop. E aí você faz aquela configuração do stop seu.
o disparo loss com o preço loss no mini índice, pelo menos uns 30 pontos. Eu coloco 50 pontos para não ter dor de cabeça. Em ações, uns 10 centavos, tá? Em ações, uns 10 centavos. Na diferença aqui entre o preço e o disparo. No start de compra, o mesmo caso. Entre o preço de disparo e o preço de compra. No mini índice, 50 pontos. Vai te livrar de várias dores de cabeça. E em ações, 10, 15 centavos aí já está tranquilo também. Deixa eu ver aqui, ficaram umas perguntas para cima. Quantos contratos? Deixa eu ver aqui. Um convênio com a Múltiplos para trocar pontos por corretagem, ou seja, fazendo processo... manda e-mail para mim, Marco Pinto, com essa sugestão aí que eu posso ver com a corretora, sim. Manda para mim que eu verifico. Gente, qualquer sugestão que vocês tiverem aí para... Isso foi uma coisa que deu muito certo pra gente o ano 2011, ou no finalzinho de 2011 ou comecinho de 2012. A gente pediu para os clientes mandarem várias reivindicações. Eu tô com uma ideia de melhorar o HB no seguinte aspecto. Daí manda o outro cliente e tal. Nós coletamos várias sugestões e mandamos para a corretora. A grande maioria foi atendida. Quem já é da casa aí já faz uns 2 anos, 3 anos, aí já viu que mudou muita coisa depois dessa reivindicação coletiva. A gente tem voz ativa lá na Rico. Então, se vocês puderem, será de grande valia aí mandar e-mail com as suas sugestões, que nem o Marco mandou aí. Manda tudo para nós aí que a gente manda para a corretora e a gente tem grande chance de atender. Tá ok? Qual o limite que precisa ter em conta para fazer venda descoberta? É assim, se você tem 10 mil na corretora, você pode operar até 11 vezes. Tá? Esse é o seu limite. No day trade é 11 vezes o limite de alavancagem. Aí se você estiver falando de aluguel de ações, aí já tem a questão da margem. Aí vamos deixar para outro assunto. Demora uns 10 minutos para explicar aí, não vai dar tempo. Uma dúvida aqui do Eduardo Costa. Se numa compra em 2020 eu colocar uma ordem de stop. Vamos ver aqui a pergunta dele. Ó, eu vou apagar isso aqui, tá? Deixei a margem do mini índice, do índice cheio. Isso aqui tem tudo no site. Preço, margem, essas coisas tem tudo no site também. Se não encontrar, manda e-mail que eu esclareço. Se numa compra em 2020 eu colocar uma ordem de stop com preço de disparo em 2010, dando uma folga de 10 centavos no stop, aí então o papel vai descer e de repente desce diretamente para 20,09. Eu saio da operação no 20,09, ou seja, tinha programado uma perda de 10 centavos, mas perdi 11 centavos. O que acontece? Você falou o preço de disparo em 2010, mas você não falou o preço de execução. Você comprou a 2020. Colocou o stop com preço de disparo em 2010 e cadê o preço de aqui 10 centavos com preço de disparo em 2010, dando uma folga de 20 centavos no stop. Então você colocou a 20,00 o preço da ordem. Como desceu de 2010 direto para 20,09, a sua ordem foi acionada no valor de 20,00. O melhor comprador era 20,09. Então você vendeu a 20,09, você perdeu aí 1 centavo em relação ao preço de disparo. No caso da Petrobras, isso aí pode acontecer uma vez ou outra, é bem difícil, porque a Petrobras tem muita liquidez, então dificilmente você vai ser estopado com até 1 centavo, tá? Mas vai acontecer alguma vez ou outra. 3 centavos é bem mais raro. Mas vamos supor, se você não fizer isso, se você não colocar esse folga de pelo menos 10 centavos, aí pode ser que aconteça exatamente isso que você falou, 20,09. Aí a sua ordem está lá parada 20,10, vai de 20,09 para 20,08, 25, 20,05, sua ordem fica lá 20,10 e não é executada. Tá? Aí é problema, você vai ficar desesperado, você não vai saber o que fazer e vai ter que estopar a operação para começar de novo e não fazer mais isso, que é uma recomendação mais prudente nesse caso. Tá ok? Se tem liquidez no mini índice, por que diferença de 20 centavos?
Se tem liquidez... Não, não. Isso aqui é porque o mercado está fechado. Ah, tá. Se tem... Não, não entendi. No preço de disparo com preço de execução. Porque evita de você ser pego desprevenido, Vitor. A diferença aí de 20 centavos que eu falei de disparo e execução, exatamente isso que eu falei agora no caso da Petro. Por mais que tenha liquidez, é bom você se resguardar. Pode ser que uma vez ou outra eu nunca tive problema quanto a isso, mas sei lá, é bom se resguardar. Vai que um dia dá um gapzinho ali de 70 pontos de mini índice, por exemplo. Nunca vi, mas pode ser, né? Vai que. Então já deixa 50 ali de diferença, você não vai ter dor de cabeça nunca. Eu sei que é complicado para a corretora, mas não vejo a possibilidade de colocar pacotes menores com desconto maiores? Manda para nós, Marco, que a gente vê com a corretora também. A gente vê essa sugestão aí. Daiso Rodrigo, manda e-mail para mim que eu passo os preços das plataformas para você. Tá aqui meu e-mail. Eu mando o preço das plataformas profissionais. Eu só uso esse book aqui. Não preciso muito de outro book. Eu utilizava outra plataforma da Nelogic, tinha lá 200 ofertas. No final você não vai ganhar dinheiro com isso, tá? Você vai mais por curiosidade para ver que ordens que estão lá atrás das ordens que você está olhando. Você vai ver até 100 e poucos atrás. Mas você não vai ganhar dinheiro vendo isso. Você vai ganhar se você seguir o gráfico, na minha opinião, tá? Você vai olhar o que está acontecendo, mas você não vai vender para ele. E nem vai comprar do vendedor ali, que está lá nas extremidades. Pode fazer day trade em commodities, Fernanda? Pode day trade em commodities, sem problema algum. Temos boi gordo, café, milho, soja. Tem tudo isso daí, ó. Se quiser ver mais informações, vai no site da Rico. Aqui, ó. Investimentos, contratos futuros. Você vai sempre negociar o contrato futuro, tá? Não tem como você negociar o mercado à vista. No mercado à vista, ó, café, soja, milho, boi. Tem tudo aqui, ó, os códigos de negociação. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Perguntando de plataforma. Todo mundo que quiser saber o preço das plataformas, manda e-mail para mim que eu mando essa informação. Faz o cálculo de risco de ganho e perda. Sim, na boleta Super Day Trade vai aparecer aqui para você, ó. Lucro, prejuízo da operação em tempo real. Quanto está ganhando, quanto está perdendo. Josiel, não precisa consultar a taxa de aluguel para efetuar a venda descoberta, só se você for fazer um aluguel de ações. A diferença de venda descoberta e aluguel de ações. Venda descoberta, entenda como day trade. O aluguel, quando você entra como tomador, aí quando você vai fazer um swing trade vendido. Só que o aluguel, você pode também doar. Eu não vou falar disso agora, senão não vai dar tempo. Mas aqui você doa suas ações que você está comprado para ganhar uma taxa extra. Tá? Você como swing trade vendido, você vai ser o tomador, você vai pagar a taxa para o tomador. O tomador paga a taxa para o doador. Tem como comprar ou vender no mercado usando stop? Com certeza. Tá? O stop, a gente tem muito assim, enraizado na nossa mente que o stop loss é para estopar a operação de compra, né? Mas você pode como é que fala? Flexibilizar esse uso do stop loss para entrar vendido. Por exemplo, eu quero vender quando romper o ombro, cabeça, ombro lá. Então eu estou analisando ele. Tá aqui a 53.700. Vamos supor, 53.700. O que você faz? Vai lá no seu HB, coloca um stop loss 53. Opa, volta aqui. 53.670. Preço loss 53.620. Como o preço já está lá embaixo, não vai deixar eu colocar essa ordem. Ó. O preço de disparo deve ser menor ou igual ao preço de mercado.
Então eu teria que pôr um preço abaixo. Vamos supor que eu queira vender abaixo desse fundinho aqui, 52.500. Eu posso fazer isso daqui, ó. 52.500 com preço loss 52.450. Ordem enviada com sucesso. Esse stop loss, ele vai ser meu gatilho na operação de venda, ok? Esse mesmo pensamento serve no start de compra. Se eu tiver querendo entrar comprado, eu posso, inclusive a boleta start aqui a gente utiliza muito nas operações do encontro diário. Vocês visualizam aí diariamente as operações, são acionadas através do gatilho de compra, que é a boleta start. Você não precisa ficar acompanhando durante o dia para quando romper a máxima do candle anterior na região das médias móveis, né? Que é um setup bastante utilizado nas nossas operações do encontro diário. Você deixa o start e vai trabalhar, vai fazer outra coisa, tá? Deixa seu start lá, se o preço atingir o gatilho, ele vai ser acionado. E o stop loss, aqui você entrou vendido, caso ele chegasse lá no ponto que você planejou. Você pode utilizar sim. Quem perguntou aí, passei a pergunta, mas quem perguntou pode fazer isso daí sim. Posso fazer day trade sem uma plataforma? Pode. Essa aqui, o HB, na verdade esse HB ele serve até mais que várias plataformas. O CMA Series 3, por exemplo, não chega nem no pé disso aqui. Eu acho, tá? Não tem nem metade das funções que tem no Home Broker. Se você falasse há 5 anos atrás, eu falaria diferente. Porque o HB não tinha nem metade, nem um terço do que tem hoje. Os HBs eram totalmente lentos, sem funções, você não conseguia operar alavancado, não tinha margem reduzida, travava, era bem horrível mesmo. E era bem ruim no Home Broker há 5 anos atrás. Hoje está muito diferente. Então as plataformas ficaram para trás. Não tem tanta necessidade de assinar a plataforma. Tá? Algumas plataformas ainda são melhores que o HB. Não dá para dizer também que o HB é melhor que todas as plataformas. Mas aí depende da necessidade do investidor. Tá? Que nem tem plataforma que tem estratégias automatizadas. Você configura o setup e ele vai dando ordem de compra e venda sem você ficar na frente. Aí já não tem no HB. Por enquanto. Vamos ver se mais para frente aí a gente já coloca isso daí. Mas pode fazer day trade sem a plataforma à parte. Pode fazer tranquilo. Dei um exemplo ali hoje. Fui estopado na CEMIG hoje em 19h24. Se não tivesse colocado 10 centavos de diferença, poderia ter perdido muito mais. Exatamente, né? Que nem quando deu stop na BISA 3. BISA 3. No diário. Uma operação que deu compra, só que deu stop. Stop, se não me engano, foi aqui, ó, 1,76. A compra acho que foi aqui 1,80, 1,85. Stop a 1,73. Se no momento da ordem a pessoa não colocou essa folga e o preço despencou e ela não vendeu até hoje, ela está perdendo aí, ó, 30%. Então é importante, o primeiro prejuízo é sempre o melhor. Depois a gente vê o que vai acontecer. Se for tomar a violinada, ok, você tem que estar com o seu psicológico preparado para enfrentar essa violinada, se acontecer, né? O que é violinada? Se topou a operação, ela voltou a subir. Você fica meio mordido assim, mas é normal. Tá? Numa dessas, se você não tivesse feito o stop, que nem teve aqui na BISA, hoje você teria perdido 30%. Mas tem N exemplos disso, né? O OGX, por exemplo, um exemplo clássico aí, né? 99% de queda, quem não colocou o stop, está na operação até hoje. Qualquer ponto acima de R$1, você está perdendo 90% praticamente do patrimônio investido, né? Pode fazer day trade em commodities? Também pode, só que a liquidez é mais baixa daí. BGI Z13. O boi gordo tem BGI Z13. Ó, tem uma certa liquidez o boi gordo, mas ainda é pouco, não é tanto assim. O que mais tem liquidez é o índice Bovespa. Ó, hoje aí a gente teve
1060 negócios. Até tem, né? Tem um número de negócios considerável. No intraday já é mais chatinho. Ó, olha isso aqui. Como é que você vai operar isso aqui? É difícil, hein? Os candles não tem muita consistência. Então você vai ter que operar no diário, tal. É difícil daí. E milho, soja, a mesma coisa. Fica mais complicado de operar. Mas que pode, tá? Pode operar, só que é mais recomendado no swing trade daí. Para quem é grande produtor é excelente, tá? Faz um hedge da sua plantação, da sua produção. Isso que é o conceito mais estratégico aí dos contratos futuros de commodities. O produtor que tem lá tem uma produção lá, ele quer garantir o preço futuro, ele vai lá e usa o mercado futuro para fazer isso daí. Mas aí você perguntou se pode fazer day trade. Pode, mas aí fica esperto com essa questão da liquidez, tá? Não entendi como limitar o meu lucro, como não ficar mendigando centavos. Então vamos lá, ó. Mendigando centavos é quando você coloca lá na ordem day trade, ó. Abre aqui a ordem day trade. Aí você olha o book de ofertas, R$19,91 com 20,11. Vamos ver como é que tá a Vale aqui. Na Vale tá pior para dar esse exemplo. É que como o mercado fechou, aparece esse grande spread aqui. Então o que acontece? Se você quer comprar agora, você teria que comprar a 20,11. Se quiser vender, você teria que vender a R$19,91. Esquece isso aqui que está fechado, parece que é 20 centavos de spread, mas durante o pregão não é. Mas vamos dar o exemplo como está fechado agora. Então o que você tem a tendência de querer comprar a R$19,91 ou R$19,92. Aí o que você faz? Vai lá, Petrobras, quantidade R$19,92 para ser o primeiro da fila. Fazendo isso, você pode executar a ordem ou não, vai depender de um vendedor aceitar pagar o preço que você pediu, R$19,92. Se você faz isso e o preço começa a subir, vai para 20, ó, melhor comprador vai para 20,00, depois o melhor vendedor para 20,05. Sua ordem vai ficar parada lá, você não comprou. Aí você vê o preço subindo para 20,10, 20,15, 20,30 e você não comprou porque você ficou miguelando centavos, tá? Isso acontece. Se você ficar fazendo muito disso, você vai ver que várias operações que você fez isso, você perdeu muitos pontos no mini índice ou muitos centavos nas ações. Se você tivesse eliminado isso com a boleta Super Day Trade, você teria tido um lucro bem maior, tá ok? Eu expliquei bem rapidinho aí, Henrique. Me diz se você entendeu. Se você não entendeu, me diga aí. A gente vai avançando aqui outras perguntas que o pessoal fez. Dá para executar ordem na plataforma ou só na HB? Dá para executar sim, Thiago. Na plataforma você executa a ordem também. Taxas de venda descoberta varia de acordo com o tipo de mercado? Não, Josiel. A ordem depende do tipo de mercado, né? De acordo com o tipo de mercado. Se você está interpretando com um tipo de mercado como ações ou contrato futuro, aí varia porque o contrato futuro é R$1 day trade, né? R$1 por contrato no day trade. Nas ações é 9,80, se você não fechar planos, é 9,80 por ordem, tanto na compra quanto na venda descoberta, tá? Então esse valor de taxa de venda descoberta, ele varia de acordo com o mercado sim, né? R$1 por contrato no mini índice, 9,80 no mercado do lote padrão em ações. Ok? Agora a questão de opções, né? Opções aí é R$8, tanto na compra quanto na venda descoberta. Você pode fazer a venda descoberta também de opções. Petrica 20, vem aqui, ó, 100 opções. Quanto fechou? 1,19, não é, 87 centavos. Você pode executar aqui também. Ó. Tá, que agora não tá deixando. Deixa eu cancelar uma ordem aqui para liberar limite para poder tentar colocar de novo essa ordem. Você pode fazer sim
a ordem de venda descoberta de opções. Só que isso aqui, pessoal, é mais perigoso do que o mini índice, eu acho, tá? A não ser que você já tenha experiência, você pode fazer. Mas não vale a pena também. Ah, não tá deixando não. É 20 vezes agora na caixa. Petricar 49. Vamos ver se eu consigo colocar uma ordem aqui só para mostrar. Petricar 60 042 100. Ah, não tá deixando. Não pode ser negociado utilizando alavancagem. Limite de alavancagem. Tá. Mas dá para operar durante o dia. Você consegue mandar essas ordens tranquilamente. Só que se for operar a venda descoberta, como eu sempre falo, e eu sempre faço quando eu vou fazer, faça a trava de baixa. Você fica tranquilo. A margem é bem menor. Você fica tranquilo porque se der uma explosão, você está tranquilo porque você está comprado na outra opção. Aí você não é pego desprevenido e você não vai ser expulso do mercado. Que numa operação de venda descoberta de opções que você erra a mão e a opção sobe lá seus 1000%, é o que basta para quebrar, tá? Então tem que ficar bem esperto quanto a isso. De preferência, faça a trava de baixo. Você fica tranquilo, não precisa ficar com medo, com pavor da opção explodir. E o lucro é maior porque a margem é menor. A margem é bem menor do que vendido descoberto a seco. Porque na boleta de scalp o valor da ordem stop loss está em 53,030. Vamos lá. Aqui, quando eu entrei vendido, o meu stop de perda era 50 pontos acima, né? Spread de perda. Aí o que acontece? Ele não é 20 pontos, igual tá aqui. Tem uma segurança que é 3 vezes esse spread mais 50 pontos. Ó, 3 vezes o spread vai dar 3 vezes 20, 60, mais 50. Espera aí, 110. 110, né? 90. Acho que é 3 vezes 20, que foi o que eu coloquei aqui, mais 30 pontos, uma coisa assim, tá? Mas não se preocupe tanto com isso, ele não vai ser exatamente esses 20. Ele vai somar, vai multiplicar isso aqui para garantir que a ordem seja executada. Qual boleta mostra lucro ou prejuízo? A Super Day Trade. Aqui, ó, Super Day Trade vai mostrar o lucro ou prejuízo durante o dia. Depois que eu vender descoberto, tem que comprar ou zerar? É o seguinte, se você está vendido em 1000 ações da Petrobras, Petri 4. Se você está vendido em 1000 ações, tá? Welcome to GoToWebinar. Webinar. Made easy. Peraí que deu um problema aqui. Voltando aqui, volta aqui. Se você está vendido em 1000 ações, o comprar 1000 é o mesmo efeito de zerar, tá? Se você vendeu 1000, clicou em comprar 1000, mesma coisa que você zerar, porque é a mesma quantidade. Não sei se você entendeu aí, mas assim, se você comprar 500, daí é diferente. Ó, vou vender 1000 aqui, vamos pôr na prática. Pronto, ó, vendi 1000. Agora, se eu comprei 500 depois, eu vou lá e comprei 500. O que acontece? Ele não vai dar o mesmo efeito do zerar. O zerar, ele ia zerar 1000. Se eu comprar 500, eu vou fazer uma compra parcial aí, uma realização parcial. Ok? Se eu precisar ajustar o stop, utilizo o Start Móvel. Não, o Start Móvel é para quando você ou quer entrar comprado, dá para você ajustar o seu stop da venda descoberta, né? O Start Móvel, ele vai ajustar. Só que você vai ter que definir aquele percentual na hora da operação, quanto vai subir, né? Em X, né? Por exemplo, subiu tantos por cento a ação. Quanto você quer que suba o stop, tá? O que seria o Start Móvel. Você vai configurar lá no valor de ajuste da operação do Start Móvel. Aqui, ó.
comprar Start Move. Aí você configura quando vai começar a se movimentar e a quanto vai se movimentar de acordo com a movimentação do ativo. Você pode utilizar ele também para utilizar como uma forma de estopar a operação de venda ou para entrar comprado na ação. O home broker pode ser usado em tablet ou celular, pode usar, só que não vai ter gráfico daí pelo home broker, pelo tablet. Você vai ter que colocar a plataforma, o aplicativo daí da corretora. A corretora fornece o aplicativo já específico para tablet e celular. Vamos ver aqui. Minha conta está zerada, estando comprado. Posso vender e comprar sem esperar a liquidação em D+3? Renato, se você está com a conta zerada, você está sem financeiro. Então, você está querendo dizer? Deixa eu entender melhor a sua dúvida. Minha conta está zerada, estando comprado. Posso vender e comprar? Ah, tá. Você pode sim, não precisa esperar os 3 dias para comprar novas ações. Você está comprado, aí vendeu e quer comprar novamente sem esperar a liquidação. Pode no próximo segundo, tá? Vendeu no próximo segundo, se você tiver habilidade, né, de colocar outra ordem de compra. Ó, vem aqui, vendi. Tá comprado lá em 1000 CROT 3, por exemplo. Aí vim aqui, CROT 3, vendi 1000, tal. Aí vai dar o enviar, no mesmo instante já pode comprar. Não precisa esperar os 3 dias não. Ok? Pensamento que atrapalha, tanto que não vai cair mais, logo bom momento para comprar. Exatamente, Rockefeller. Esse pensamento é o que leva muita gente a perder dinheiro. Esse daí tem vários, são chamados clichês, né? Pode se entender como os clichês. Às vezes as pessoas tendem a ignorar, mas tem muito sentido sim. Querer comprar um ativo só porque caiu bastante, pegar a faca caindo, né? A gente usa o termo pegar a faca caindo. Você pode cortar sua mão, né? Dá para fazer uma analogia com isso. Então não é porque caiu que não pode cair mais, né? Tem muitas operações aí. A gente pode citar diversos exemplos de ativos que depois de ter caído bastante continuaram caindo mais ainda. É melhor ver o book de ofertas agrupado ou não? Quais as vantagens? O agrupado aqui, ó, agrupei. Vou pegar um outro ativo aqui, vale 5. Aí também tem poucos, OGXP3. Aqui, no OGXP3 você tem uma noção de quantos compradores e qual o saldo de quantidade de ações tem, né, nesse preço. Que nem a 14 centavos nós temos 134 compradores com 14 milhões e 277 mil ações, 14 centavos. Na ponta vendedora, 15 centavos. Temos 6 ordens, a quantidade total de 2 milhões e 900 mil, tentando vender a 15 centavos. E aí vai mais para frente, aqui mais para baixo, tá? Mais para cima, mais para baixo. Agora, qual que é a vantagem? Se for um ativo que nem o GX, que tem bastante ordem em tal centavo, pode ser útil para você. Você tem uma noção aí de quantas ordens, quanto de volume vai ter acima da sua ordem. Se você for comprar, né? Se você for comprar 14, você vai ter que esperar tudo isso daqui for executado. A não ser que algum desses aqui tire no meio, tá? Na prática, pouca eficiência, principalmente em ações bem líquidas, tá? Petrobras, Vale, as ações as blue chips, né? Você vai ver pouca eficiência fazer esse agrupamento de ordens. A não ser que você possa utilizar aquela estratégia lá do padrão 00. Que o Osney havia explicado. O padrão 00, né? Você geralmente tem pontos no padrão 00 onde o ativo ele enfrenta uma resistência ou suporte. Você pode apoiar esses pontos de suporte e resistência do padrão 00 olhando também o gráfico, não só o HB, tá? Isso eu faço bastante.
usando esses padrões 00, mas olhando também no gráfico, tá? Não fique somente olhando o book de ofertas. Verifica no gráfico se ele está num ponto interessante de compra ou venda, para ter um apoio para você aí. No contrato futuro é R$1 por contrato na compra e R$1 na venda? Exatamente. Exatamente. Depois que não entendi muito o que é contrato no mini índice. Quantos pontos vale um contrato? Quantos pontos vale um contrato? Na verdade, quantos reais que vale um contrato, né? Quantos pontos é o ponto que está lá no mini índice. Agora, se você ganhar um ponto, aí você ganha 20 centavos, 0,20 reais. É a mesma coisa que 20 centavos. Se você ganhar 100 pontos, você vai ganhar 20 reais. Se você ganhar 1000 pontos, 200 reais. Lembra que eu falei que a margem, um contrato, tem a margem de 200 reais. Então, se eu ganhei 1000 pontos, comprei, e ele oscilou 1000 pontos no meu favor, subiu, na verdade eu estou dobrando meu capital aí, que eu estou ganhando 200 reais. Ou se eu perdi todo o meu capital nessa operação. Hoje, ele oscilou bem mais que 1000 pontos, né? Só para vocês terem uma noção aqui da amplitude da negociação, ele chegou numa máxima de 54,144, uma mínima de 52,638, 1.567 pontos. Só para vocês terem noção do poder de fogo desse contrato. Ó, esse outro candle grande aqui, ele pegou a mínima, entre a mínima e a máxima, 1.500 pontos também. Esse outro aqui, 1000 pontos. Esse outro, 1.500 também. Então, o que quer dizer? Se você está operando esse contrato e conseguiu pegar na mínima, comprar na mínima, vender na máxima, você ganhou. Ou se você entrou vendido na mínima e comprou lá na máxima, você perdeu tudo. Só para você ter uma ideia aí do poder de alavancagem desse contrato, tá? Taxa de custódia não tem daí, fica tranquilo, Alessandro. Fazer day trade não vai ser cobrado taxa de custódia. Só se você passar posicionado em ações e não fizer nenhuma operação durante o mês que você está com essa posição. Não precisa comprar ou vender, não precisa vender as ações que você está comprado. Por exemplo, você ficou um mês parado, aí não fez nenhum outro trade, aí vai ser cobrada a taxa de custódia, que é de 9,80, tá? Mas o day trade sempre daí não vai ter que se preocupar, porque já é day trade, você já fez day trade, já operou e não manteve posição, não usou o serviço de custódia da Bovespa, não vai ter nada dessa cobrança de custódia. Quando você manda uma ordem de venda, uma dúvida aqui do Luiz, ó, vou deixar aqui anotado aqui, deixar essa parte aqui, vocês anotam. Quando você manda uma ordem de venda ou compra em mini índice como garantia, manda o valor abaixo ou acima para garantir a venda total, e o valor que aparece na execução devida à ordem, não da ordem executada, fica tranquilo que isso vai aparecer lá no Acompanhe Suas Ordens, aqui ó, preço médio. Isso aqui confunde, tá? Eu já pedi para a corretora trocar isso daqui. Quando você manda essa ordem com valor abaixo ou acima para garantir a venda e tal, você no preço de execução vai aparecer o preço que você enviou a ordem, e no preço médio vai aparecer o preço que foi executado, e acaba confundindo, né? Porque a gente olha o preço exec aqui e acha que foi o preço que foi executado, mas não é o preço que foi enviada a ordem, tá? Repara aqui no preço médio daí. Quando você usa a boleta Scalper Trade, o Super Day Trade, você vai reparar isso daí. Ó, eu tô mandando uma ordem da Petrobras aqui para comprar. Olha lá, comprei, mandei para comprar. Olha lá o preço que aparece no preço de execução, 20,31. Olha quanto que tá agora, 19,99, né? Último negócio. E o melhor compra, 20,11. No preço médio vai aparecer o real preço de execução, que foi realmente comprado, que a grande chance é que seja exatamente 19,99, se o mercado tivesse rolando agora, tá? Então pode ficar tranquilo
que o preço vai aparecer aqui e na sua nota de corretagem também vai aparecer para você. Na nota de corretagem aparece todos os negócios, exatamente os preços que foram negociados. Não vai dar tempo, Rômulo, de fazer agora esse daí com stop móvel. Eu sei que você está pedindo um exemplo aí de operação do mini com stop móvel. Porque daí eu tenho que explicar que cada técnica é diferente. Tá? O stop móvel ele vai se movimentar. Vou falar aqui um pouquinho dele. Ó. Stop móvel. Ele vai se movimentar de acordo com o preço, não com o que o gráfico está fazendo. Quando a gente opera daí no day trade, no swing trade, a gente utiliza esse tipo de funcionalidade de ajustar o stop de acordo com o que o gráfico está mandando e não de acordo com os centavos, tá? Não de acordo com o valor de ajuste, por exemplo, que você vai colocar. Né? Daí é diferente. A gente não utiliza, as estratégias não são utilizadas dessa maneira, que o stop móvel prega, tá? No book, se tiverem vendendo mais, o preço cai ou sobe. Também não tem como saber isso daí. Você pode ver várias vezes o book com uma pressão vendedora maior, de repente o preço explode de subir. Ou se você vê uma baita pressão compradora, e de repente o preço derrete. Então tira esse negócio aí também da cabeça, né? Que acaba muitas vezes te confundindo para perder dinheiro. Não vale a pena não. Fernanda Anadone, né? Deu uma dica aí que já tem nos Estados Unidos isso daí. Isso aí é bastante comum, você comprar e vender pelo gráfico. Tem o MetaTrader, você consegue fazer isso. Se vocês não tiverem o MetaTrader, baixa aí no site da Equipe Trader. Vai lá em Downloads, assina, baixa o MetaTrader lá, você opera bolsas estrangeiras. Lá você pode operar, comprar e vender pelo gráfico. Você vem aqui, ó, nova ordem, tal, vender, comprar, muito mais fácil. Tá? No Brasil ainda não tem nenhuma corretora. Já sugeri isso aí para Rico. Vamos ver se daqui a alguns meses, um ano no máximo, coloca essa funcionalidade. Seria bem interessante. Só que esse gráfico aqui, ele não é o da corretora. Se vocês verem aqui, ó, Rico Trade Zone, ó, é um vendor que a gente fala, é um fornecedor, tá? Não é a corretora mesmo que tem o gráfico, terceirizado no caso. Mas vamos torcer aí daqui a um tempo, o mercado ajudando aí também, né? Também tem que ajudar um pouco, né, para a corretora ter mais lucro e tal, e buscar essas novas funcionalidades, que isso aí tem um alto custo para pôr essas ordens assim no gráfico. Eu não sei quanto custaria, mas eu imagino que deve ser meio carinho, que eu sei que para ter um home broker mais de milhões, vai mais de milhões aí para você desenvolver, a não sei que você terceirize de fornecedores, né? Mas um HB mesmo, que é seu, da sua corretora, é coisa de 5, 10 milhões, que é muita coisa que vai, muita tecnologia por trás. Parece que é baba, né, olhando aqui agora, mas tem uma sala lá na Rico que é só da estrutura para deixar em pé o HB. É uma sala gigante, tem sei lá, uns 50, 100 computadores com ar condicionado, só de servidor, deixando para ter o negócio rodando. Só nisso já foi vários milhões ali na estrutura, né? Fora a programação e tal. Mas eu vou continuar cobrando essa funcionalidade aí. Para mini índice não aparece o preço médio igual aparece em ações. Aparece sim, Luiz. Repara bem aí no Acompanhe Suas Ordens, aparece aqui em preço médio. O preço que foi executado realmente a ordem de mini índice. Aparece sim. Se não aparecer aí, dá uma olhada aí, você manda e-mail para mim que eu verifico se não está com problema no seu HB. Mas é para aparecer. Ao colocar o gráfico em mosaico com duas abas, poderia ter uma opção de separar na horizontal ao invés da vertical, né? Aqui no mosaico. Se você colocar 3, vou colocar vale 5 no mosaico, boi gordo também. Aí ele vai deixar horizontal, vertical também, né? Volta aqui no mosaico.
Opa, não apareceu. Não inseri, né? Olha lá, daí foi. Pode acontecer o stop não ser acionado por causa de um gap ou uma queda brusca, com certeza. O que fazer? Colocar uma folga entre preço de disparo e preço de execução e operar a favor da tendência, tá? A pergunta: pode acontecer do stop não ser acionado por causa de um gap? Com certeza pode acontecer. O que fazer? Se você operar a favor da tendência, se você fizer um backtest aí no gráfico, você vai ver que todos não, né? Mas a grande maioria dos gaps ocorrem a favor da tendência, ou seja, se você está operando vendido, o gap vai ocorrer de baixa. O GX, por exemplo, um exemplo clássico aí, mas tem vários também de alta. Se você está operando na tendência de alta, o gap vai acontecer a seu favor. E para não ter problema também, coloca aquele diferença lá entre disparo e execução. Pelo menos 10 centavos em ações, pelo menos 50 pontos no mini índice. Bom, pessoal, já vou ficar por aqui. Tem mais algumas perguntas aí que vão ficar. O pessoal tá tudo dando boa noite, né? Tá meio tarde. Amanhã eu viajo para Maringá. Tem uma competição de natação lá no circuito paranaense. Vou ter que fazer minha mala agora. E, bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula de day trade. Que tenha tido bom proveito, né, das teorias, da prática. E vamos com calma daí, né? Quem ainda não tem experiência, últimos conselhos que eu dou aí, vai com calma. Se for operar mini índice, coloca um contratinho só para sentir ali, não vai querer já ir de cara com 5, 10. Depende também do seu capital, né? Se você tem um capital muito grande, um contrato que você perca R$200 não vai fazer falta também, né? Você tem que medir quanto você tem de conhecimento. É importante você saber quanto você já sabe, né? Se você vê o negócio, vê que você não está entendendo nada, não dá para você já querer entrar de cara. Que aí senão você vai entrar na estatística dos perdedores, né? Infelizmente acontece muito, porque a bolsa ilude, né? Você vê o negócio oscilando, você acha que é só fazer aquilo ali e pronto. Entrar, comprar, é muito fácil você comprar e vender na corretora, abrir uma conta no mesmo dia, já manda dinheiro, já pode ganhar ou perder dinheiro. Então é muito ludibrioso, né? Mas você pensar assim, se fizer uma analogia com um médico que estudou lá seus 5 anos e começou a fazer residência, depois acompanhou as operações na sala de cirurgia de outros médicos, para depois começar a fazer a clínica, ser clínico geral, para depois entrar na cirurgia e aí começar a fazer aquelas operações mais minuciosas, cirurgia, sei lá, bariátrica, cirurgia no cérebro, que aí a gente compara com a profissão do day trader, tá? Você começa na bolsa aprendendo, vai estudar, vai começar com operações mais fáceis, até você se especializar e tornar um day trader. Eu até hoje sou pego ainda desprevenido em algumas coisas no day trade, já opero já faz uns 7 anos e eu não caio mais em armadilhas tão básicas, tá? Mas vira e mexe aparece, pô, que droga, levei violino, sabe, bosta, que muitas vezes acontece, tá? Mas você tem que ficar tranquilo, que você sabe que no geral você vai sair ganhando. Tá, ok? O violino acaba atrapalhando o seu psicológico, se você não estiver muito preparado. Mas você vai ver que se você seguir a estratégia, fazendo ali tranquilo, relação risco-ganho, estopando quando mandar, saindo com lucro quando mandar também. Se você fizer isso aí por um bom tempo, você vai ver que dá certo. Só que tem que tomar cuidado com essa questão de disciplina, na estratégia, seguir com afinco, né? A disciplina emocional tem que estar frio ali também. Ok, pessoal? Então é isso. Boa noite para todos. Espero que tenham tido uma ótima aula. Qualquer dúvida, manda e-mail, ligue para mim ou entre no site, que eu fico à disposição. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até mais.